Diga para o seu irmão: você foi criado por Deus para fazer história nessa geração. Diga para o seu irmão: a sua vida não será mais a mesma. A unção do Espírito Santo vai conquistar o seu coração, e o óleo do Espírito vai transbordar sobre a sua vida. Diga para o seu irmão: eu sou um radical livre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer o carinho, o coração aberto dos irmãos. Eu creio piamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu creio que esse é o tempo de Deus, um tempo novo sobre as nossas vidas. Agradecer ao pastor Naor, pastora Luiz e o pastor Wilson, pelo investimento, pelo encargo, pelo coração. Aleluia. Som. Melhorou? Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão com o coração abertos para receber a palavra do Senhor? Aleluia. Irmãos, há um ano atrás, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há um ano atrás, uma senhora me procurou lá em São Paulo, que ela teve um sonho, e ela me contou aquele sonho, e eu não consegui entender aquele sonho, que ela disse que num período curto, eu estaria pregando em um ginásio, onde muitos ônibus viriam de muitos lugares, e estava escrito na testa de cada jovem a palavra improvável. E eles participavam de um grande ajuntamento espiritual, e eles saíam desse grande ajuntamento espiritual com uma força baseada na unção do Espírito, e isso tomava uma proporção extraordinária. E aquela senhora disse que esse fogo, esse mover e essa unção vai ser liberada desse grande ajuntamento. E hoje eu entendi. Sabe, eu sou um improvável, e Deus gosta de fazer aquilo que não é, para que seja. E eu gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração. O pastor Naor escreveu um livro, uma carta para essa geração. Eu fiz um vídeo curto, de 5 minutos, que eu queria passar no final da minha mensagem, e eu queria que você levasse isso no seu coração. Nós estamos diante de um tempo muito oportuno, que se chama hoje. Nós seremos lembrados amanhã, exatamente da maneira que nós vamos viver o nosso hoje. E se você é o improvável, você está no lugar certo. Você foi feito justiça de Deus em Cristo, e não tem mais a ver com aquilo que você pode, tem tudo a ver com Ele, e nele você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. E a revelação do Senhor durante essa conferência tem sido uma crescente na sua vida, e você vai perceber que você vai sair dessa conferência com o óleo da unção transbordando sobre a sua vida. Você vai pregar como nunca antes, você vai avançar como nunca antes, você vai fazer história como nunca antes. Por quê? Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Eu quero que você, onde você está, você vai pegar na mão da pessoa que está do seu lado, e você vai orar para que a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida afete a vida do seu irmão. A Bíblia diz que Deus ordena a sua bênção no corpo, na unidade, e Deus vai usar esse grande corpo espiritual. Eu desde ontem à noite tenho sido muito abençoado, impactado, e eu tenho percebido que cada palavra está se encaixando com aquilo que Deus deseja fazer. Quando a pastora Márcia ministrou, aquilo que Deus colocou no coração dela, sobre tudo aquilo que o pastor Naor construiu nos Radicais Livres, que ele não estava transferindo para uma pessoa, estava transferindo para milhares de jovens. Tem tudo a ver com aquilo que aquela senhora falou para mim há um ano atrás.
Deus já sabia de tudo e mandou a provisão, como o pastor Naor ministrou. Deus já liberou provisão. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Está lá em Joel. Jovens teriam visões. Você sabe que depois que você enxerga, você nunca vai conquistar aquilo que você não enxerga. E nós somos jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Eu me converti aos meus 16 anos de idade em um retiro que chamava assim, Jovens Destinado ao Avivamento. E o slogan era, e jovens terão visões. E você vai sair daqui nessa conferência cheio de visões no seu espírito. Você vai ver um grande mover de Deus em você e através de você. Não tem a ver com a sua habilidade humana, tem a ver com o favor de Deus que você carrega. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. A sua vida será afetada pela unção de aceleração. Sabe, na quarta série, eu fui colocado na fileira dos alunos que não conseguiam aprender direito. E eu fiquei o ano inteiro da quarta série. Dava o nome da fileira dos burros. E ali eu fiquei minha quarta série inteira. E eu cresci com isso na minha cabeça, que eu era uma pessoa assim, desprezível. E quando me converti, tive uma experiência com Deus, eu percebi, como diz em Colossenses, nós morremos e estamos escondidos nele. Os radicais livres não são aqueles de 5 talentos. Os modernos, os bons, são aqueles que entenderam que a obra é feita pela unção de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você que essa transição não tem a ver comigo, tem a ver com os milhares de jovens que vão levar esse legado de radicalidade, da mensagem da graça de Deus. Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz que, lá em Pedro, que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Diga para o seu irmão, você é um rei e sacerdote. O rei é aquele que reina, que governa em vida em Deus. E o sacerdote é aquele que representa o Senhor às pessoas. E você vai dar mão para essa pessoa que está do seu lado. Em 2008 eu estava em uma conferência, não Ameis o Mundo, há exatamente 14 anos atrás. E eu era um obreiro de jovens. Mas naquele dia, o Senhor me chamou. O chamado de Deus não tem a ver com uma função, tem a ver com o fogo que você carrega em seu coração, ao ponto de você ser estragado para esse mundo, e entender que o único prazer que existe nessa vida é o Evangelho da graça de Deus, que liberta, que transforma. E você vai dar mão para essa pessoa que está do seu lado, e você vai liberar da unção que você carrega, porque há unção de Deus sobre a sua vida. Davi era um jovenzinho, no canto dele e da família. Quando Samuel vai para ungir o rei, Davi não estava lá. Quando Samuel olhou para Eliabe, o irmão de Davi, falou, nossa, deve ser esse, porque ele é bom, é forte. E Deus disse, Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E mandou chamar Davi. E quando Davi chega, o improvável, o óleo da unção desce sobre a vida dele. E você vai orar pelo seu irmão agora. Você vai liberar a unção. Preste atenção, nós temos exatamente aquilo que nós enxergamos. E você vai enxergar no seu espírito o que você deseja para você.
e você vai orar pelo seu irmão, e o seu irmão vai sentir a unção de Deus, porque você é um radical livre, porque você também carrega a unção de Deus, porque você é um sacerdote de Deus, porque Deus constituiu você. E eu quero ouvir a sua voz como a voz de muitas águas. Abra sua boca, comece a profetizar, declare a unção do Espírito, declare a revelação da graça de Deus, o poder que capacita para fazer história. Vai sendo cheio do Espírito já, vai transbordando o cálice. Todos esses milhares de radicais livres estão aqui pela internet, que a unção do Espírito libere um novo tempo, um ciclo de aceleração. Sim, Espírito Santo, há um legado que foi construído durante tantos anos, que é a unção de multiplicação em cada coração de milhares e milhares de jovens. Pastores hoje serão chamados. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Essa festa é para o Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão: você já está sentindo a unção do Espírito? Diga para o seu irmão: eu sou um profeta e quero profetizar sobre a sua vida, que haverá um tempo de aceleração sobre todas as coisas da sua vida, porque o favor de Deus está liberado sobre a sua vida, e os céus estão abertos. É o tempo da maior colheita da história. Aleluia! Aleluia. Eu quero ministrar uma palavra para os irmãos, falando sobre Ele escolheu você. Diga: o Senhor me escolheu. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11, diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Irmãos, Moisés, com 40 anos de idade, ele tentou responder ao chamado de Deus, na sua força, na sua habilidade, na sua inteligência. A Bíblia diz que Moisés foi dotado de toda a ciência do Egito, e ele era uma criança extraordinária. E eu quero ministrar para você sobre Ele escolheu você. Eu quero falar sobre Moisés, Jeremias e Davi. Você sabe que a Bíblia diz que quem sou eu? E de repente Moisés, com 80 anos de idade, e sabe que aconteceu uma obra sobrenatural. Deus tem que lapidar a sua vida, trabalhar na sua vida. Conversando com alguns irmãos aqui, eles contando os testemunhos de lutas, dificuldades, desemprego, crises financeiras. Eles dizendo: mas como Deus trabalhou na minha vida por um tempo como esse. E sabe, às vezes você acha que você é bom, andando na sua justiça. Sabe por quê que Moisés disse: quem sou eu? Quando Deus nos chama, nós sempre queremos olhar para quem nós somos. Eu vou dizer: nós somos improváveis, mas nós estamos escondidos naquele que nos escolheu. E ele falou: quem sou eu? Porque diante de uma impossibilidade, de uma idade natural, desprovido de força humana, Deus adora nos chamar quando nós não temos condições, porque você nunca vai na sua força, você vai na força dele. Quem sou eu para libertar o povo? E no versículo 12, Deus diz: para te provar que eu estou te enviando, eu vou com você.
Diga para o seu irmão: o Deus que escolhe, Ele vai com você. Muita gente acha que Deus, pastor, um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Vou dizer, Deus escolheu você. Eu já vi pessoas se converterem numa cadeia, cometendo, por quê? Porque Deus está chamando. Não é você que se chama, é Ele que te chama. Ele te escolheu. Diga para o seu irmão: foi Ele que te escolheu. E você precisa entender quais são os critérios que o mundo usa para escolher alguém. Lá em São Paulo é uma cidade muito desenvolvida. Muito desenvolvida. E alguém, quando completa uma certa idade, vai fazer uma entrevista. Muitos com faculdade, pós-graduação, nem passa pelo processo seletivo. Porque o critério que o mundo tem para escolher alguém tem a ver com habilidade, força, inteligência, aparência. Mas o critério que Deus usa para escolher alguém é quando você entende que o propósito é muito maior do que você. Pensa que Moisés, com 80 anos de idade, Deus libera um propósito que era muito maior que a sua habilidade humana. É como Deus dissesse para você: vai até a Rússia e diga para o presidente parar com essa guerra. O que você pensaria? E eu vou dizer, sabe quem são os radicais livres? São aqueles que foram chamados por Deus para fazer uma obra que é muito maior do que a sua habilidade humana. Noé construiu uma arca, ele não era engenheiro naval. Deus sempre chama você e te dá um propósito muito maior. E meu propósito com essa palavra é que você seja liberado para avançar no Senhor. Quais são os critérios que Deus usa para chamar alguém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 até o 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Se você é alguém que é desprezado pelo mundo, se você acha que você é alguém que não tem a habilidade que deveria ter para fazer aquilo que você quer fazer, você está pronto, porque você nunca vai se vangloriar na sua justiça. Um dia falaram: pastor, se a Xuxa se converter, vai ter o maior avivamento de criança. Não vai, porque a glória vai para a Xuxa e não vai para Deus. O Senhor, sabe a maior prova que você foi escolhido por Deus? Porque Deus investiu em você. Você colocaria o seu dinheiro todo em alguém que você não acredita, em alguém que você não confia? Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 1, 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Ele escolheu você e colocou o seu Espírito em seu coração. Talvez você olhe para você, mas não tenho, não sei, não dá, não tem como. Não olhe para você, olhe para quem te chamou. Eu jogava bola, e eu era atacante, e era difícil fazer gol de cabeça, porque eu sou baixo. E eu tinha um amigo que era um zagueiro muito alto. Ele era um zagueiro muito alto. E eu falei: Deus, nunca vou fazer gol de cabeça. Ele disse assim: Ricardo, fica tranquilo que eu vou ajudar você. Eu gostei de você. Eu vou proteger você aqui nesse time. E você vai ser o artilheiro. E ele me ajudou tanto, 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 tanto. E eu vou dizer para você, a resposta de Deus
para Moisés, quando foi chamado aos seus 80 anos, disse: Moisés, para eu te provar que eu te escolhi, eu vou com você. Tem uma adolescente na igreja que ela começou a pregar e começou a sofrer bullying. Ela chegou em casa chorando: mãe, eu não quero mais pregar, estão rindo da minha cara. E a mãe disse: filha, enxugue as lágrimas, comece a orar em línguas. Todo dia de manhã eu vou orar com você, e vamos nos encher do Espírito, e eu vou enviar você como uma autoridade espiritual, e você não vai deixar de pregar o Evangelho, porque foi para isso que Deus chamou você. Deus selou você e colocou o Espírito dele em você, como prova que Ele vai te capacitar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, qual foi o critério para Jesus escolher os discípulos? Atos 4,13 diz: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comum e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha os homens que Jesus escolheu, pessoas simples, sem instrução, mas o mundo reconheceu que havia ousadia. Diga ao seu irmão: isso é unção de Deus. Você pega Josué, ali no capítulo 1, quantas vezes Deus falando: fica firme, não desvia não, não se assusta não. Por quê? Porque o desafio é grande. E Deus disse: Josué, eu estou com você também. Diga para o seu irmão: não existe desafio maior do que a graça de Deus sobre a sua vida. Você pega Raabe, da prostituição para a salvação da sua família e uma vida transformada. Você pega Paulo, 2 Coríntios 10:10, pois alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. E quando nós olhamos aqui, Moisés, Jeremias e Davi, olha que interessante. Jeremias teve uma experiência. Deus tinha escolhido também Jeremias, mas Deus tinha escolhido desde o ventre materno da sua mãe. Deus escolheu você, meu irmão. Deus liberou unção e graça sobre a sua vida. Você sabe que depois que você entende que você foi escolhido, Deus coloca você em um processo. José teve um sonho, mas passou por um processo de construção interior daquele sonho. Às vezes as suas perseguições em casa, dificuldades na família, lutas financeiras, é Deus trabalhando na sua vida, preparando a sua vida, criando consistência dentro de você. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e te designei como profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, eu não passo de um jovem. Olha aqui a desculpa, igualzinho de Moisés. Quem sou eu? Deus não olha para a sua habilidade quando Ele te chama. Davi foi achado porque era um homem segundo o coração de Deus. Deus estava procurando. Você precisa entender que você está escondido nele. E quanto mais você entende que você está escondido nele, mais graça de Deus você experimenta. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, igual Moisés, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Em outras palavras, Jeremias e Moisés,
Vocês só são o meio que eu vou usar para a minha glória se manifestar. Não importa se é desprezível. Como o pastor Naor compartilhou a sarça, algo desprezível, algo assim, sem relevância. Deus não está atrás da sua relevância. Deus está atrás do seu coração, que entende que você não é nada sem Ele. Aqui tem uma nota de dinheiro. E se eu te perguntar, o que você enxerga? Colossenses diz, nós morremos e estamos escondidos nele. Quando você entende que você está escondido nele, Ele vai com você. Se eu te perguntar o que você enxerga, você vai falar dinheiro, porque o dinheiro está exposto. E o diabo gosta de nos visitar e falar quem nós somos. E você precisa lembrar o diabo que você está escondido em Deus. Vai falar com quem me chamou. Mas se eu pegar esse dinheiro aqui e eu guardar esse dinheiro no meu bolso, eu esconder esse dinheiro no meu bolso, as pessoas vão olhar para mim e não vão mais enxergar o dinheiro, porque o dinheiro está escondido dentro de mim. E eu vou dizer para você, o diabo, ele tentou derrubar Jesus no começo do seu ministério, mostrando para ele o contexto dele. Mas eu vou dizer algo para você. Jesus sabia o tanto que ele era amado. E quando Jesus começou o seu ministério, eu fico imaginando um pai antes da sua morte deixar uma frase, uma palavra ou uma carta. O que você falaria? E Deus disse, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus estava escondido em Deus. Não permita que o diabo paralise a sua vida, levando você a olhar para aquilo que você não tem. Diga para o seu irmão, você está escondido nele. Filipenses 3:9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Oh, aleluia. Quando nós pegamos a vida de Davi, o que fez Davi um homem extraordinário, foi um coração e a unção de Deus. Sabe, você ouviu tantas palavras poderosas, da graça de Deus, do favor de Deus, da unção de Deus, e daquilo que Deus quer fazer. Esses são dias de você andar de acordo com aquilo que Ele falou, sobre quem você é nele. Eu lembro quando eu assumi os jovens, uma dor de barriga, eu falei, Deus, por quê? E Deus disse, porque você não entendeu, por quê? É porque você foi escolhido, não tem a ver com a habilidade humana. Diga para o seu irmão, é tempo de multiplicar a célula, é tempo de crescer, é tempo de multiplicar, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Isso liberta a sua vida. 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quem era Davi sem a unção? Um jovenzinho comum. Mas depois que ele foi ungido com a unção, ele começou a fazer coisas que, humanamente falando, ele nunca conseguiria fazer. Talvez você está sentado, 12 anos de idade, até a galera nem gosta muito de você, porque você fica falando muito. Mas talvez você é o escolhido, de trás das malhadas. O diabo sempre vai tentar nos convencer, colocando dúvida, levando a gente a olhar para si, mas olhe para Ele. Você foi feito justiça de Deus em Cristo, oh aleluia. Que libertação!
que leveza. Deus os chamou para trabalhar no descanso, liderar no descanso, avançar no descanso, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei filho de Jessé, homem segundo meu coração. E aqui está uma chave: ele fará tudo o que for da minha vontade. E aí você percebe que Davi era um jovem comum. E depois do dia que ele experimentou do óleo fresco da unção, o Senhor o ungiu, ele começou. Sabe por quê que é difícil às vezes fazer a vontade de Deus? Porque tem pouco óleo. Entra num carro, numa BMW, sem combustível, e dá partida para você ver, não vai pegar, porque falta combustível. Olha o que diz aqui em Salmos 89, 20. Encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. Salmos 45, 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Não é o amor à justiça humana, é a justiça de Deus. Diga para o seu irmão: ame a justiça de Deus. Quando você encontra alguém que quer o seu bem, você vai dar um jeito de se tratar bem, porque a pessoa quer o seu bem. E eu vou dizer para você: quando você ama a justiça, você está entendendo que a justiça que move na sua vida é a justiça de Deus. É ela que te levanta, é ela que libera favor, é ela que libera unção, é ela que libera recurso financeiro, é ela que abre portas, é ela que derruba gigante, é ela que faz todas as coisas. Diga para o seu irmão: ame a justiça de Deus, e o óleo vai transbordar sobre a sua vida. Salmos 23. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Olha o que diz aqui, versículo 5. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Deus estava honrando, liberando a unção. A unção é a capacidade divina para você fazer aquilo que, humanamente falando, você não consegue. Deus não chamou você para fazer aquilo que você consegue, que até uma pessoa que não conhece a Deus poderia fazer. O mundo vive assim, força humana. Se você quer ser honrado por Deus, receber do óleo fresco da unção, ame a justiça de Deus. Eu fico imaginando Davi diante de um gigante, cheio de homem barbado, e Golias afrontando o povo de Israel 40 dias. Tem homem aí! E todo mundo calado. Mas Davi amava a justiça de Deus, e Deus sempre o honrou, liberando óleo fresco. O cálice sempre estava transbordando. Eu quero entregar minha célula, pastor. Está difícil. Vai fluir no Espírito Santo, que o cálice vai transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. A bondade vai seguir por conta da unção a favor de Deus sobre a sua vida. Reconheça quanta unção de Deus aqui. Desde ontem à noite, dá para pegar na mão, é perceptível. A unção aqui é mais real que a cadeira que você está sentado. A unção de Deus
quer ativar a sua vida nesses dias. Eu fiquei pensando, o que eu poderia ministrar? Há muitos e muitos anos atrás, quando eu vinha na conferência, 2008 eu comecei, e eu vi esse mover de Deus, essa unção, esse despertamento espiritual, o pastor Aloysio, o pastor Naor, esse mover, e eu voltava para casa olhando para mim, com 100 jovens que eu cuidava. Falei, Deus, é impossível, não dá para fazer nada, porque só tem problema. Quem não parou de fluir na unção só enxerga problema. Josué e Caleb vai espiar a terra e disse, é verdade, tem gigante aqui, mas é o seguinte, eia, subamos e possuamos a terra. E os outros espias, a cidade aqui é difícil, luta, não tem dinheiro, não tem o próximo líder, não tem o próximo anfitrião. A sua visão é resultado do nível de unção que você flui na sua vida. E eu cheguei e falei, Deus, por quê? E Deus me disse, você ainda está olhando para aquilo que você pode, e você só pode nada. Por isso que não sai do lugar. E eu comecei a fluir em Deus, e eu comecei a ver tantos jovens, que ao longo dos anos, muitos saíram dos radicais livres, e quando eles saíam de conferências como essa, eles faziam um post, e diziam assim, um dia eu estarei pregando lá. E eu falei, nunca passou pela minha cabeça eu poder ministrar numa conferência. E eu vou dizer para você, Deus resiste o orgulho, sua habilidade humana. O que aconteceu com Moisés, um jovem extraordinário, robusto, inteligente e empreendedor, foram 2 ciclos de desertos, para Deus mostrar para Moisés, que ele tinha um chamado, mas ele não iria na força humana dele, ele vai na força divina do Senhor. E eu gravei um vídeo, curto, e eu quero dizer para você algo, sua vida não será mais a mesma. Às vezes você tem a consciência que Deus escolheu você, mas quando você chega na sua casa, quando você chega na sua cela, quando você chega na sua cidade, o diabo fica te mostrando que não dá, e não tem como. Você carrega a consciência que você é escolhido, mas o diabo para você, por conta da sua justiça. E talvez você está angustiado, ansioso, preocupado, e eu quero fazer um apelo. Eu quero orar por você, depois eu quero passar um vídeo. Você que quer dizer hoje, eu quero ser um Davi nessa geração. Irmãos, não teve nenhum homem no exército de Saul que teve coragem de enfrentar aquele gigante. Eu vou dizer, tem coisas que a unção de Deus faz, que a habilidade humana não consegue fazer. Naquele sonho que aquela senhora teve comigo, ela disse que os jovens de muitas caravanas se concentravam num lugar, e eles entravam com dizer em sua testa, improvável. E durante esse evento, eles tinham tendo experiência com Deus, com o favor de Deus e com o poder de Deus, e eles iam para suas cidades, iam embora, e alguns iam para até outros países levar o fogo de Deus, e a identidade deles iam ser afetadas pela justiça de Deus. E eu quero hoje convidar você a viver os seus dias na unção do Espírito Santo de Deus. Eu vim de carro para Goiânia, e eu não enxerguei, não tinha nenhum posto de gasolina. Eu comecei a ficar com muito medo. Falei, se esse carro acabar a gasolina, não tem sinal da internet aqui. E o pessoal do carro, meu Deus, e agora? Onde tem posto? Desligamos o ar-condicionado e começamos a orar, Senhor, precisamos de gasolina para chegar em Goiânia. E Deus me disse, assim é o propósito de Deus. Sem unção
você para no meio do caminho e não chega onde é para você chegar. Aleluia. Você que hoje quer dizer para o Senhor: eu quero depender dEle, quero depender da justiça dEle, eu quero andar na unção de Deus, eu quero fluir do Espírito Santo como nunca antes da minha vida. O ciclo é de aceleração, e Deus vai acelerar com a unção de Deus na sua vida. Eu quero convidar você que hoje entende que você foi escolhido, mas você não está andando de acordo com aquilo que Deus tem para você. Muita culpa, condenação, justiça própria, olhar para si mesmo. E eu quero orar por você. Quero que você fique de pé onde você está. Você quer dizer: Senhor, eu vou responder ao chamado de Deus pela unção de Deus. Espírito Santo de Deus. Talvez você é um jovem tímido, talvez foi abusado na infância, talvez não tem dinheiro, talvez seu pai está numa penitenciária, não sei a sua história. Davi foi um jovem esquecido, mas lembrado por Deus. O mundo diz: você tem que estar em evidência para que as pessoas te enxerguem. Eu vou dizer para você: é a unção que Deus que move na sua vida, é a unção de Deus que vai te capacitar a responder ao chamado de Deus. O favor de Deus é tudo o que você precisa. Coloque a mão no seu coração, ouça a voz de Deus. Você é o meu filho amado, você é escolhido. Talvez tantas crises de ansiedade, de preocupação, tantas promessas que o Senhor liberou, mas quando você olha para você, você fica angustiado. O Senhor vai esconder você nele. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero ouvir a sua oração como a voz de muitas águas, dizendo: Senhor, eu preciso da sua unção. Vai profetizando, vai declarando quem você é. Eu posso todas as coisas, eu criei, e por isso eu falei: fale. Eu sou ungido, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou justiça de Deus. Já não há mais condenação, porque eu estou nele. Que eu ande em meio ao frio, A unção vai acelerar. mesmo que eu vá correndo sem direção. Eu enxergo no meu espírito Deus mudando o cenário. O mundo precisa de um cenário para que as coisas aconteçam. O cenário mais adverso, o favor de Deus se manifesta com alguns pães e peixes, e milhares de pessoas são alimentadas. Davi, com poucas pedras, derruba um gigante. Talvez o seu cenário não é um cenário favorável, mas a unção de Deus vai se manifestar, e o favor de Deus vai se multiplicar sobre a sua vida. Pastor Naor, eu queria deixar o meu carinho especial para a sua vida. Eu sei que hoje se encerra um ciclo na sua vida e se inicia um ciclo muito maior. Eu sou fruto de todo o seu investimento. Eu olho para aquilo que eu tenho vivido aqui em São Paulo, milhares de jovens, e eu vejo como o Senhor foi fundamental e tem sido fundamental. O Senhor está completando 24 anos de pastoreio, de ordenação, e eu quero dizer que esses milhares de jovens pelo mundo inteiro que o Senhor gerou, eu sou um deles. Eu sei que muitos e muitos vão se converter e uma nova geração vai nascer. E o meu desejo é que tudo o que seja feito a partir de agora, o Senhor saiba que são seus frutos. Eu estou aqui para servir, para continuar um trabalho que o Senhor deu início, que foi um trabalho muito poderoso. E conte comigo. Eu quero ser um filho, quero ser alguém que te serve, quero ser alguém que produz leveza no seu ministério. O Senhor não tem noção quanto que o Senhor afetou e afeta a minha vida. É um grande desafio, pastor, olhar e ver tantos pastores que foram gerados nos Radicais Livres. Esse grande mover de Deus, eu posso testemunhar que o Senhor é um homem
que o mundo não é digno. Sua consagração, a sua entrega, a sua disposição, a sua generosidade. Obrigado porque o Senhor olhou para mim com um olhar espiritual. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, viu, pastor? Pastor Aloísio, eu vou começar a andar com o Senhor mais próximo, mas eu ando com o Senhor há muitos anos. Minha família, eu tenho um pai que é discipulador, meus 2 irmãos são pastores, meu outro irmão é um líder de célula. O Senhor não tem ideia como a sua vida tem afetado a minha vida, o que o Senhor tem ministrado, a mensagem da graça, eu sou fruto. Para mim é difícil até falar, e quando eu olho o que essa geração precisa, de fato, é ouvir o Evangelho da graça. O Evangelho liberta, salva. Obrigado por todo o investimento. Eu quero dizer que eu caminho com o Senhor há muitos anos. Sou um admirador dos livros, das pregações, das mensagens. Eu quero ser um filho que te representa, que preserva um legado, que abre o coração e que é um cooperador. Eu quero servir o Senhor como um filho espiritual. Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Muito obrigado por todo o investimento, por todo o carinho, por todo o encargo. Eu posso dizer que eu sou fruto do seu ministério, fruto de tudo aquilo que o Senhor tem encarregado no seu coração. Muito obrigado, pastor. Eu caminho com o pastor Wilson desde meus 16 anos de idade. Hoje eu tenho 39 anos. Sou pastor de uma grande igreja, supervisor aqui em São Paulo. E agradecer o encargo, o investimento da vida dele ter acreditado em mim. Eu era aquele tipo de adolescente que, no meu canto, cheio de crise. Mas o Senhor acreditou em mim, investiu na minha vida. Todos esses anos. O Senhor tem sido fundamental na minha vida. Ninguém é insubstituível no reino de Deus. Mas existem pessoas que são incomparáveis. E o Senhor foi alguém incomparável no meu coração e na minha vida. Obrigado, pastor. O Senhor me casou, o Senhor me ordenou, o Senhor investiu na minha vida. O Senhor é um pai espiritual. Obrigado. Que o que eu estou vivendo nesses dias, com certeza é fruto do seu investimento. Pastor Aloísio, pastor Naor e pastor Wilson, eu conto com vocês. Vamos avançar juntos, vamos crescer. Eu não tenho outra vida a não ser viver para Deus. E cada jovem que vai assistir esse vídeo, eu estou aqui, um dia me perguntaram o que eram os radicais livres para mim. Eu respondi a minha vida. Eu não sou nada sem a graça, sem o Senhor e sem vocês. Estou aqui para servir a Igreja Videira, sabe? Radical livre. Você que está me assistindo, o mundo faz muitas propostas. Mas eu posso dizer que o propósito de Deus é melhor que qualquer proposta. Eu me guardei, eu casei virgem. E o que me trouxe até aqui hoje foi o mover de Deus. Eu quero dizer, eu não sou um pastor moderno, nem tecnológico, aquele pastor top, como todo jovem procura. Eu sou alguém que eu quero entregar os meus dias para viver para Deus. E eu quero convidar você a nos juntarmos para fazermos história nessa geração. A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração no seu tempo. Esse é o tempo de nós servirmos a nossa geração e nós fazermos história. Deus nos chamou para fazermos uma obra poderosa em Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Eu sou fruto dos radicais livres. Vamos juntos avançar e crescermos no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Sabe, nós fomos criados para fazer história na nossa geração. Que o seu coração possa estar queimando por Jesus, pela presença dEle, e que Deus te use de uma forma poderosa na sua cidade e no país que você vive. Deus te abençoe e nós estamos juntos para fazer história nessa geração. Atos capítulo 20, versículo 24 diz: todavia, quando eu olho para a vida do pastor Aloísio, pastor Naor, pastor Wilson,
me vem esse versículo. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Só entrega a sua vida. Quem achou uma vida que vale muito mais a pena. Paulo disse: a minha vida eu não considero ela valiosa. Ele encontrou uma vida que é o propósito de Deus. São somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se você quer dizer hoje sim, em preservar um legado dos radicais livres, em levar esse legado adiante, em testemunhar o evangelho da graça de Deus, diante de um mundo que valoriza a aparência, se você quer dizer hoje sim para o Senhor, eu quero convidar você de pé. Se você quer dizer assim: eu quero ser um radical livre nessa geração, eu quero testemunhar a graça de Deus, eu quero que você fique de pé onde você está. Milhares e milhares de jovens estão sendo transicionados hoje. Você está recebendo a unção do Espírito sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora. Você vai chegar na sua cidade e você vai multiplicar esse legado dos radicais livres. Nós não vamos parar de crescer. Nós vamos avançar como nunca antes. Num período curto, o Senhor vai fazer coisas poderosas na sua vida. Eu quero que você diga para o Senhor agora: Senhor, eu quero ser um radical livre. Eu quero preservar um legado. Eu quero testemunhar a graça de Deus na minha geração. Sabe o que fez a diferença na vida de Davi? Atos 13:36 diz: tendo Davi servido ao seu propósito em sua geração, adormeceu. Davi não tinha vida. A vida dele era servir a sua geração. No grego, a palavra servir significa escravo. Ele foi escravo da sua geração. E hoje nós podemos dizer que tudo que nós estamos desfrutando, porque homens de Deus têm entregado os seus dias, a sua vida, preservado um legado. E nós estamos aqui para preservar um legado e depois passar novamente o bastão, até que Ele venha. E eu quero dar um grito de guerra junto com você, de unidade, de identidade e de quem nós somos. Você vai encher o seu pulmão da fé. Eu vou falar livres e você vai falar para que o céu e o inferno ouça. 1, 2, 3. Livres! Livres!